Maria Luísa do terceiro O e eu vou fazer uma introdução do que foi o efeito fotoelétrico. Bem, o efeito fotoelétrico foi descoberto em 1886 pelo físico alemão Henrik Hertz. Na ocasião, Hertz percebeu que a incidência da luz ultravioletas em chapas metálicas auxiliava na produção de faíscas. A explicação teórica para o efeito fotoelétrico, entretanto, só foi apresentada pelo físico Albert Einstein em 1905. Olá, eu sou a Maria Eduarda, do terceiro O, e vou falar um pouco sobre o que é o efeito fotoelétrico. É um fenômeno de origem quântica que consiste na emissão de elétrons por algum material iluminado por radiações eletromagnéticas de frequências específicas. Os elétrons são emitidos por esses materiais e são chamados fotoelétrons. O efeito fotoelétrico consiste na ejeção de elétrons a um material exposto a uma determinada radiação eletromagnética. Os pacotes de luz, chamados de fótons, eles enviam energia aos elétrons. Se essa energia for maior do que a energia mínima necessária para arrancar os elétrons, estes, no caso os elétrons, serão arrancados de uma superfície e formará a corrente de fotoelétrons. A energia de cada fóton depende da sua frequência, porém é necessária uma frequência mínima para puxar esses elétrons de determinado material. A energia mínima que cada fóton deve ter para promover o efeito fotoelétrico é chamada de função trabalho. A aplicação tecnológica mais famosa da energia fotoelétrica é a fotovoltaica, que é usada geralmente em painéis solares que utilizam uma energia limpa e renovável. No princípio da incerteza, é impossível medir no mesmo instante, com precisão ilimitada, a posição e a quantidade de movimento de uma partícula e, consequentemente, sua velocidade. Para entender melhor a imprecisão de medidas no mundo quântico, compare duas situações distintas do clássico. Na primeira, pode-se perceber que um corpo está quente somente olhando para ele e detectando algumas de suas características. Características que corpos em temperatura elevada demonstram. Por exemplo, sabe-se que uma quantidade de água ao nível do mar está à temperatura máxima ou próxima de 100 graus Celsius somente pelo vapor que sai dela. Nesse caso, o ato de observar pode ser chamado de uma interação com o sistema ou simplesmente pode-se dizer que o observador da temperatura da água não interagiu com ela. No segundo caso, se fosse usado um termômetro massivo para medir a temperatura de uma pequena quantidade de água fervente, o simples contato entre o termômetro e a água poderia afetar a temperatura medida. De fato, os corpos em contato tendem ao equilíbrio térmico e, por meio dessa temperatura de energia da água para o líquido no interior do termômetro, ocorre dilatação térmica deste, que possibilita a leitura da escala de temperatura. No mundo macroscópio, essas variações podem ser previstas e corrigidas. Deve-se destacar, portanto, que o princípio da incerteza é uma característica do mundo quântico. Eu sou Guilherme Macedo de Souza, sou do terceiro O e vou falar o que é o princípio da incerteza. O princípio da incerteza é um dos pilares da mecânica quântica, criado por Werner Heisenberg, e no princípio dele, ele afirma que não é possível simultaneamente, com exatidão, a gente saber a velocidade de um corpo e a sua posição, o que define o princípio da incerteza. São 3 tópicos. Primeiro, o princípio da incerteza relaciona 2 grandezas com a posição e quantidade de movimento ou energia e tempo, por meio do produto das incertezas e das medidas realizadas sobre elas. De acordo com o princípio da incerteza, quanto maior for a posição de um corpo, menor será a precisão da sua quantidade de movimento. E o princípio da incerteza também, por último tópico, estabelece que é impossível conhecermos total precisão e, ao mesmo tempo, 2 grandezas físicas relacionadas, também chamadas de grandezas canonicamente conjugadas. O princípio da incerteza pode ser calculado pela seguinte forma: ΔX vezes ΔQ maior ou igual a H dividido por 4π.
onde que ΔX é a incerteza sobre a posição da partícula, ΔQ é a incerteza sobre a quantidade de movimento da partícula, que pode ser calculada efetuando-se a multiplicação da massa pela variação da velocidade. Em muitos enunciados, a variação da quantidade de movimento é chamada de momento, e é representada por ΔP. O H é a constante Planck, que equivale a 6,63 vezes 10 a menos 34 joules por segundo. Eu me chamo Lucas Lacerda Santos, sou do terceiro O e vou falar como o efeito fotoelétrico e o princípio da incerteza podem cair em vestibulares e no Enem. A questão 89 do Enem de 2013 diz: quando a luz branca incide em uma superfície metálica, são removidos elétrons desse material. Esse efeito é utilizado no acendimento automático da luz nos postes de iluminação, na abertura automática das portas, no fotômetro fotográfico e em sistema de alarme. Esse efeito pode ser usado para fazer a transformação de energia, letra D, radiante para cinética. Agora uma questão do princípio da incerteza da faculdade UP, uma questão do ano de 2015. O princípio da incerteza de Heisenberg trata da, letra B, imprecisão de definir as coordenadas de posição e o momento linear de uma partícula quântica simultaneamente ao longo de uma direção. O efeito fotoelétrico cai mais do que o princípio da incerteza, e todos eles retomam muito a teoria da questão.